De Volta para o Futuro, ela é tão boa quanto o resto do filme? Se a resposta for sim, quais são os fatores técnicos que fazem essa cena ficar tão boa e tão memorável? Por exemplo, você já parou para pensar o porquê você fica na pontinha da cadeira toda vez que você vê essa cena? Isso e muito mais nós vamos descobrir juntos hoje no dossiê de cena da cena final do filme De Volta para o Futuro. E para você que é novo aqui no canal, o dossiê de cena é onde a gente analisa uma cena inteira, vê todas as curiosidades e analisa o porquê dela ser tão boa ou o porquê dela ser tão ruim. Eu sou o Nicolas E eu sou o Nathan. e esse é o canal Irmãos em Cena. O sonho do Marty McFly, depois de salvar a família dele, era voltar para o futuro. E o nosso sonho aqui do canal é quando a gente chegar no futuro, o canal tá grande, entendeu? Tem bastante visualização, vocês ainda estarem assistindo os vídeos. E para isso a gente precisa que vocês deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, ativa também o sininho, porque o YouTube não tá espalhando também nossos vídeos, tá? E vai ajudar você a ativar ali a notificação. E comenta também, quando você chegar no futuro e o canal estiver grande, você comenta ali, eu tava lá no início. Isso é verdade. E assim, pai, vai ficar muito triste se chegasse no futuro, assim, tipo, viajasse pro futuro agora, chegar lá e daí não. Ah, o nosso sonho foi pro saco, né? Que pena. Como a gente já sabe, o Marty McFly vai para o passado por um acidente. E também por acidente ele coloca em risco o futuro da família dele e dele mesmo. Mas no final ele consegue resolver esse problema, mas ele ainda vai ter um problema, que é voltar pro tempo dele, voltar pro futuro. Só que isso já estava tudo esquematizado pelo Dr. Brown, que falou para ele encontrar ele na praça depois que ele resolvesse as questões dele. E é isso que o Martin faz. Ele vai para a Praça do Relógio para fazer o plano do Dr. Brown, que é meio maluco, dar certo. E lá, o Dr. Brown explica para ele todos os detalhes do plano. Essa explicação, tá, é usada pelo roteiro para mostrar o quão difícil, o quão complicada é essa situação que eles vão ter que passar para que o Marty chegue no seu futuro. Porque como o próprio doutor fala, ele teve que fazer vários e vários cálculos para que o Marty chegasse no tempo correto do raio, na velocidade certa, com todos aqueles elementos por fora atrapalhando. Por exemplo, o vento. Ele calcula a aerodinâmica do vento mexendo no DeLorean. I've calculated the precise distance, taking into account the acceleration speed and wind resistance. Isso reforça também a inteligência do Dr. Brown, né? Porque a gente vê que ele é meio estabanado e tal, mas ele é muito inteligente, porque, cara, o cara criou a máquina do tempo, né? Não precisa explicar muita coisa, não. Porém, antes dessa explicação, tá? O doutor, ele reclama com o Marty porque ele chegou atrasado. You're late. You have no concept of time. Mas o Marty então responde que ele teve que trocar de roupa. E isso justifica o Marty chegar na praça com a roupa que ele veio do futuro. E não com aquele terno todo engomadinho. Isso também faz sentido porque o Marty não usaria. Ele não queria voltar com aquele terno engomadinho, sendo que ele é um cara descolado, né? Um cara maneiro. Sou foda. Depois do Dr. Brown explicar todo o plano pro Marty, eles têm que se despedir. E é nesse momento que a gente tem um sentimento muito forte de adeus, porque o Dr. Brown não sabe, mas a gente e o Martin sabe qual vai ser o destino dele. Thank you. Mas o Martin não quer perder o seu grande amigo. E por isso o Martin, durante o abraço de despedida que eles dão, ele coloca sorrateiramente uma carta com todos os detalhes. Voltando, né, o Martin coloca escondido a carta com todos os detalhes da morte do Dr. Brown, para que ele não morra de novo. E o Dr. Brown acaba percebendo que tem uma carta no bolso dele e fica maluco depois que ele sabe que essa carta tem detalhes de como ele vai morrer, para ele não morrer. Sure, isn't it? It's information about the future. I warned you about this. E como o Dr. Brown sabe de todas as consequências que poderiam ter se ele soubesse informações do futuro, ele acaba rasgando aquela carta. Porém, essa discussão ela é interrompida por um galho que cai e desconecta os cabos de energia que vão passar energia para o DeLorean depois para o plano deles dar certo. E essa é a primeira das muitas problemáticas que vão surgir durante toda essa cena. Como, por exemplo, o DeLorean, né? Que não liga quando o Marty mais precisa dele. Ele precisa arrancar com aquele carro para chegar na hora certa e ele não liga.
Só que esse problema não é jogado do nada, porque o DeLorean já não ligava quando ele chegou no passado, então ele já estava com um certo probleminha. Então a gente acredita mais ainda que aquilo acontece de uma justificativa por trás, né? E a maior das justificativas é que o Dr. Brown ele é um cientista, ele não é um mecânico. Você é um gênio, rapaz. Mas um dos principais fatores para essa cena ser tão empolgante, tão dinâmica, é a edição, que torna todos os cortes entre o Marty e o Dr. Brown muito certeiros e causa um ritmo muito bom para essa cena que não deixa a gente piscar. E esses cortes também mostram que um precisa do outro para o plano funcionar. Se um não conseguir fazer uma parte, o outro nem adianta fazer a outra. E uma dessas problemáticas que está acontecendo, que impede o Marty de voltar para o futuro, é o Dr. Brown, que não consegue conectar aquele cabo de jeito nenhum. Só que não é jogado do nada, porque a gente vê durante todo o filme que o doutor ele é meio estabanado, assim, então não é o forte dele. O forte dele é aqui, ó, não locomoção motora, sei lá como é que fala. Mas além da direção, da edição e de tudo que compõe essa cena, tem um fator que é primordial para ela ficar tão dinâmica e tão empolgante como o Nicolas falou. E estamos falando da maravilhosa trilha sonora do Alan Silvestre. E ela consegue nos conduzir tão bem, mas tão bem, durante todo aquele percurso do Marty, até ele conseguir voltar pro futuro, de uma maneira tão boa, tão empolgante, que é maravilhosa, é simplesmente maravilhosa. Ela tem uma crescente muito boa e quando chega no ápice, ela consegue nos encantar. E o legal também é ver a mistura entre a edição, a trilha sonora, porque tem até uns momentos, por exemplo, quando aparece o Marty McFly no DeLorean, a música tá ali, empolgante. Só que daí quando vai pro Dr. Brown, acaba que a trilha sonora até para, dá uma pausada, porque ele tá meio estabanado ali, sabe, com problemas e tal. Aí volta pro Marty, trilha sonora. E essa trilha sonora ela é tão boa, né, que ela é lembrada até os dias de hoje. E o Alan Silvestre também é craque nisso, porque ele fez outra trilha sonora que eu tenho certeza que você conhece. Eu sei. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere. Qual que é? Só falar. Tan, 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 tan. Se você não conhece. E a junção da direção, da edição e da trilha sonora cumpre muito bem o papel de fazer com que a gente pense que não vai dar certo todos esses planos. E é a maestria nesses aspectos que cria um clima perfeito para o final dessa cena. Inclusive pro Dr. Brown a ficha demora a cair que deu tudo certo o plano. E também temos que lembrar como é que foi a chegada do Marty lá no seu futuro. Porque quando ele chega na praça, a câmera tá focada num mendigo que tá deitado naquela praça. E por isso a gente não vê o DeLorean. A gente só ouve o som e vê aquele reflexo da luz, daquela explosão do DeLorean voltando pro futuro. Logo que o Martin chega no futuro, ele vê, confere se tá tudo certo e ele lembra que ele precisa salvar a vida do Dr. Brown. Só que ele acaba chegando atrasado, porque o DeLorean de novo falha. Ele foi de arrasta, né? É que agora também, né, o bicho tava congelado. Estou no limite, mas... E por conta desse atraso, ele acaba vendo novamente o Dr. Brown ser baleado. O Marty então corre até o corpo do doutor e quando ele tá ali chorando pela morte do doutor, a gente nota que o doutor, peraí, ele tá com o olho aberto. Digna de receber um Oscar. Porque a gente sabe que ele vai voltar depois, né, que ele não tá morto, só que ele tá assim com o olho aberto assim, ó, e o Marty do lado, tipo assim, aí do nada ele... O que aconteceu ali? Parece que ele lembrou assim, eu tô vivo. Porém, isso passa um aspecto do filme que é muito bom. É um dos principais aspectos do filme, que é o tom do filme,
que todo o filme tem o mesmo tom, que é aquele tom meio tosquinho. E isso faz com que a gente não note essa parte, porque ela acaba combinando com o tom do filme. Só tem um detalhe também que é bem interessante nessa cena, porque todo mundo sabe, né, que o Dr. Brown então leu os pedaços daquela carta. E a gente consegue ver, tá, que quando aquele galho quebra e cai em cima do cabo, ele guarda aquelas cartas. E provavelmente, se aquele galho não tivesse caído em cima do cabo, ele ia ter jogado aqueles papéis fora, talvez, entendeu? Aquela carta fora, de raiva, naquela discussão. Só que aquele cabo interrompe a discussão e por isso que ele guarda aqueles papéis no bolso. Dá pra ver ele guardando no bolso. E outra coisa que ajuda o tom do filme estar do jeito certo são as atuações. Ou seja, o elenco que foi escolhido é perfeito para esse filme. E o exemplo dessa escolha perfeita de elenco é justamente a insistência em manter o Michael J. Fox como o Marty McFly. Porque era pra ser, ou melhor dizendo, eles tiveram que trocar pelo Eric Stoltz. Só que ele não tinha aquela atuação no tom que precisava, ele era muito dramático. Não é que ele tava atuando mal, tá? Ele só tinha um tomzinho mais dramático e não combinava com o tom que o filme precisava. E por isso que eles tiveram que regravar todas as cenas depois com o Michael J. Fox para que saísse no tom perfeito. Tudo isso foi graças ao diretor Robert Zemeckis, que foi perfeito em todas as escolhas dele, e não é à toa que essa saga toda é muito memorável. E esse tom do filme, tá, ele esconde mais uma certa polêmica, tá? É um caso de família, caso de traição. Ô, o que tu vai falar aqui, cara? Porque o Marty McFly é igualzinho ao Calvin Klein, que era o crush da Lorraine, que é a mãe dele. Será que o McFly não notou que o filho dele tinha cara do cara que era a paixão da mulher dele? Sei que foi isso. Mais um caso, tá? De traição mesmo. É a pessoa que ficou até o final desse vídeo aqui e não deixou o like, não se inscreveu, tá? Porque, pô, ficou até aqui, deixa o like pelo menos, né? Se você ficou até aqui, que você gostou desse vídeo, certo? Do jeito que você gostou. Comenta aqui embaixo também, porque a gente quer saber o que você mais gostou desse vídeo e também a gente quer saber sugestões de próximas cenas pra gente trazer aqui no nosso dossiê. A gente adora responder os comentários, tá? Então comenta aqui porque a gente vai responder, tá? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Até o futuro.